Estamos iniciando mais um programa de diversidade pela TV Porto Velho e pela Rede TV para todo o estado de Rondônia. Hoje vamos conversar com a doutora Marília Lisboa Moro, presidente da Comissão da Diversidade da OAB. Esse tema é bastante propício no momento em que se fala tanto em pluralidade e de multiculturalismo no Brasil, e quando a gente vê na prática que essa temática recebe sempre uma carga negativa com a expressão da violência na sociedade. Doutora Marília, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso falar sobre diversidade sexual e poder falar sobre os direitos das pessoas. A OAB marca na história da sociedade brasileira uma presença muito forte em defesa da própria sociedade. Eu gostaria de saber quando se iniciou-se na OAB Rondônia essa Comissão da Diversidade. A Comissão da Diversidade Sexual ela foi instalada aqui em Rondônia em 2011. Nosso primeiro presidente foi o Dr. Fábio Viana, que é especialista em direito das famílias, né? E encabeçou. Em agosto do ano passado, de 2014, eu recebi o convite do Dr. Andrei Cavalcante e assumi a presidência da comissão e comecei os trabalhos no nosso estado, em todo o estado. De que forma esse trabalho ocorre? Porque a sede da OAB é Porto Velho, né? Isso. Mas nos outros municípios de Rondônia, como esse trabalho vem sendo realizado? Então, nesse primeiro trabalho que eu realizei foi em novembro do ano passado, eu andei o estado todo, eu fiz palestras em Vilhena, em Cacoal, contei com o Dr. Fábio Viana em Ji-Paraná e Ariquemes. Nós formamos comissões nas subseções, né, para que possa realmente dar o apoio à comunidade, às organizações municipais, às organizações LGBT municipais, para que possa dar amparo aos direitos dos que hoje não têm vez, não têm voz e estão agora amparados sim pela OAB. A OAB ela detectou que existia assim, esse campo aí de direitos que não estavam sendo amparados, de pessoas que estavam sendo desassistidas e por isso... Então, isso está na mídia, né? Tá? A violência contra o homossexual, contra o transexual, ela é muito presente. Não se dá muita visibilidade por conta de uma política muito tradicional que nós temos. Porém, o que nós temos hoje de dados concretos é que a cada 3 horas, uma pessoa é vítima de um crime motivado pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero. As pessoas morrem. É um genocídio que acontece aqui no país, aqui no Brasil. Num país que se diz, né, de uma democracia ampla, né, um país que convive com as diferenças, a gente constata essa, que você está nos falando, essa questão dos assassinatos, da violência contra as pessoas, então, pouco espaço de tempo. Com relação mais especificamente a essa questão de gênero e essa questão do homossexualismo, qual a atuação dessa comissão? Assim, de que forma a comissão expressa o seu trabalho? Então, nós fazemos um trabalho educacional. Principal é o trabalho educacional. É trazer à sociedade realmente o que é o homossexual, o que é o travesti, da onde vem, por que vem, quando você decidiu ser heterossexual, entende? Então, o trabalho, ele começa com a educação. E aí, em toda a sociedade, né? Em toda a sociedade. Começando na nossa própria instituição. Então, dentro da própria OAB, nós já estamos disseminando essa pluralidade familiar, porque família hoje é um termo plural, né? A família ela é formada por heterossexuais, homossexuais, a família pode ser monoparental, anaparental, então são as famílias. O direito hoje, ele trata dos direitos das famílias. A grande maioria das publicações hoje que dizem respeito a direito de família não fala de família,
e das famílias. Já se assume essa questão das diferentes famílias que podem existir, né? Com certeza, são vários tipos. Às vezes isso vem na contramão da própria educação, né? Porque a gente vê que quando vai se ensinar sobre família, geralmente pede para a criança desenhar, né? Ela, o pai, a mãe, né? E o próprio professor às vezes cobra, quando a criança desenha só dois desenhos lá, ela e o pai, ou ela e a mãe, ou ela e a avó, né? Pois Quer dizer, é. cobra, mas cadê? Você não tem um pai? Às vezes não tem um pai, a família pode ser uma família diferente, de repente é a criança Por isso que e a avó. Por isso que a educação é tão importante. Nós temos que preparar os nossos professores para receber essas crianças que vêm de famílias diferentes da tradicional. É. Elas vêm de famílias homossexuais. Ela vem de uma família monoparental, ela só tem a mãe. É o genitor e seu filho. É o pai com o filho ou é a mãe com o filho, né? Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar a educação. Os professores, a pedagogia, ela é de extrema importância para isso. Nós temos que conscientizar os pais das crianças para que não haja uma repulsa em relação a essas crianças, filhas desses casais. Ela está ali, ela tem o direito à educação como qualquer outro. A gente percebe que na maioria das vezes o próprio preconceito não está na criança, né? Não. E sim é o adulto que coloca isso na cabeça da criança. Né? Exatamente. Então a gente vai ter que educar, na verdade, as crianças para essas novas, né, formas de famílias, mas também os pais que colocam para as crianças essas ideias. Com certeza. Normalmente as crianças, elas têm respostas tão tranquilas em relação a isso. Eu tenho um caso em que uma criança, ela começou a estudar com 3 anos e ela é filha de um casal homoafetivo feminino, ela tem 2 mães. E foi feito um trabalho pedagógico, um trabalho de instrução da professora e dos pais dos coleguinhas. Eles tratam a criança com a maior naturalidade do mundo. E aí teve o Dia dos Pais. E no Dia dos Pais, todos ficaram um pouco receosos. Como seria aquilo, né? Ele ia desenhar, ele ia fazer uma homenagem a quem? Ele ia ter que escolher uma das mães? Não. Eles resolveram perguntar para a criança, a coordenação junto com as mães. No dia que ia fazer a homenagem, perguntaram para a criança, vou chamá-la de Maria. Sim. Maria, quem você vai homenagear no Dia dos Pais? Todos achavam que ela ia escolher uma das mães. E ela falou, tia, eu tenho 3 pais. Aquilo, né, mexeu com a cabeça das pessoas. Quem são seus pais? Eu tenho o vô Diogo, eu tenho o vô José e eu tenho o meu padrinho. Então, na cabeça daquela criança, ela estava tão resolvida, porque ela tem 2 mães e ela tem 3 pais. Porque quando a gente fala em família homossexual, parece que as pessoas pensam que ela vai ter convivência somente com aquelas 2 pessoas, com aquelas 2 mães. Não, ela vai ter tios, ela vai ter avós, ela vai ter primos, ela vai ter uma família ela completa. Vai ter um contexto de família completo e ela vai ter afeto. Que é o principal, né? Vai ser na cabeça da criança que as coisas vão estar resolvidas, que os adultos pensam que não estão, que não está. Além do mais, uma das coisas que a gente percebe, né, é que sempre há uma preocupação com a criança de quem se posiciona contrário, no sentido de dizer assim, mas essa criança vai sofrer influência desse casal diferente, né? Ela poderá ser assim. Mas o que é que nós vamos fazer? Uma paradinha agora e no próximo bloco, doutora Marília, a senhora vai falar sobre se existe realmente essa influência, como é trabalhado nessa questão da diversidade, a influência homossexual do casal em relação à criança. Então, o programa de diversidade faz uma parada e volta em instante. De volta com o programa Diversidade, hoje conversando com a doutora Marília
presidente da Comissão da Diversidade da UAB Rondônia. No bloco anterior, doutora Marília, a gente falou o seguinte: há, por parte da sociedade e de algumas pessoas, a preocupação se um casal homossexual vai influenciar a orientação sexual de uma criança. De que forma a senhora trabalha isso na comissão? Então, na comissão propriamente dita, nós trabalhamos aquilo que nós já temos em dados concretos, as pesquisas que são feitas, né? E os estudos mostram, né, cientificamente falando, que as pessoas não se tornam homossexuais. As pessoas nascem com a sua orientação sexual. Então, independentemente da criação por heterossexuais, por homossexuais, ou pelos avós, ou por um tio, ele vai, uma hora, começar a sua sexualidade e aí sim, nós vamos saber se ele é hétero ou se ele é homossexual. Afinal de contas, eu não conheço ninguém que tenha se tornado homossexual. A pessoa nasce, né? Ela pode se negar durante um tempo, por pressão da sociedade, da família, por aceitação. Agora, se tornar um belo dia acorda e fala: ah, hoje eu vou virar lésbica. Isso aí eu acho que não procede. Não vai ser também quando a criança a menininha brinca com um carrinho, ou o menino pega uma bonequinha, né? Que vai transformar ele ali naquele momento uma orientação, né? Que já está virando afeminado, já está virando isso ou aquilo, né? Pois é. Que muitas vezes está inculcado na cabeça das pessoas. Pois é. Esse fato, ele me remete a um fato bem, bem ruim que aconteceu há alguns meses atrás, que um pai, porque o filho estava ajudando a mãe a lavar a louça, matou a criança, porque ele estava fazendo uma atividade de mulher. Então, ele estava se tornando, para aquele pai, numa linguagem bem chula, um viadinho. E ele preferiu o filho morto a ter um filho viadinho. Já pensou? Tantos cozinheiros que nós temos aí de mão cheia, inclusive heterossexuais, homossexuais, pessoas que não querem, são assexuais, não querem se relacionar com ninguém, optam por uma vida de solteiro ou de solteira, né? Essa pressão da sociedade nos traz uma coisa tão ruim, né? Forçar a pessoa a ser o que ela não é. Esse aqui é um dos problemas que eu acho que mais leva também à questão de um outro tema que a gente não vai conversar hoje, mas podemos conversar um dia, que é o suicídio, né? Muitas pessoas, elas tiram a própria vida em função das pressões que elas carregam ao longo dos tempos. Mas a gente tem observado, pelo menos nesse início de ano aqui na cidade de Porto Velho, e em Rondônia como um todo, que tem acontecido muitos crimes, violência contra homossexuais. Muitas vezes não caracterizado como crime homofóbico, né? Se diz que foi questão de assalto seguido de morte, né? Enfim, vocês têm acompanhado essa questão da violência, o aumento da violência contra os homossexuais em Rondônia? Os jovens, hoje, eles estão se colocando mais abertamente. A questão da mídia, a questão né, da facilidade de comunicação online, isso tem feito com que esses jovens consigam se assumir com uma idade mais tenra, né, numa tenra idade. Então, isso faz com que a sociedade tradicional e ignorante não os aceite e responda com violência. Nós temos alguns dados de travestis também, saindo só falando da homossexualidade, falando também dos travestis, que tem nos assustado bastante. E nós já estamos trabalhando e tomando as medidas necessárias para que possamos, o quanto antes, solucionar isso e amenizar isso. É tudo educação, Gilmar, educação. A educação nasce em casa. É não discriminar a criança em casa. Se a sua criança, se é um menino e é feminado,
e ele começa a mostrar isso em casa, abrace. A questão do amor, né? É o amor. O Você amor, vai a ter, aproximação, a educação. você vai ter amor pelo seu filho somente se ele for heterossexual? Você vai ter orgulho do teu filho somente se ele for heterossexual? Então ele pode ser um bandido, ele pode ser uma pessoa sem ética, ele pode ser tanta coisa ruim, mas ele é heterossexual, eu tenho orgulho. É isso que a sociedade espera? Não. As famílias não. E a gente tem que pensar que essa sociedade ela está mudando, né? Quando a gente fala no conceito de famílias, né, leva para o plural, já está colocando a ideia de que existem vários tipos de famílias, né? E a questão da aceitação vai depender muito da própria sociedade, porque, na verdade, a questão da cultura, né, nos leva a gente ver que há uma sociedade tradicional, né, em que, como foi colocado aqui, trabalhos eram colocados para as meninas e trabalhos para os meninos. Isso não poderia ser ultrapassado. Certo. Mas também existe uma sociedade moderna que coloca que o homem pode fazer atividades, né, domésticas. Claro. Porque hoje a mulher trabalha fora, quer dizer, não hoje, há algum tempo a mulher trabalha fora, o homem trabalha fora e quem chegar tem que realizar essas atividades. Então a criança tem que crescer sem esse machismo. Mas esse machismo tão presente na sociedade brasileira que a gente tanto combate, não é também motivo da provocação do próprio preconceito e o aumento da violência? Não seria uma das causas? O machismo, né? Da mesma forma, qualquer forma de... quando as pessoas se tornam fanáticas, extremas, qualquer forma de extremismo, ele é maléfico, né? O feminismo extremo é maléfico, o machismo extremo é maléfico. Eu acho que as pessoas têm que abrir a mente e abraçar as pessoas têm que se amar mais, independente de credo, de cor, de orientação sexual, identidade de gênero, posição social. As pessoas têm que se respeitar. Eu tenho que respeitar o meu irmão, independentemente de qualquer coisa. Ele é humano como eu. Eu tenho esse dever de respeitar. O Estado ampara os casais. Hoje, o Estado ampara, o Judiciário ampara. O casamento, ele é amparado judicialmente. O CNJ tornou obrigatório todos os cartórios a... União estável, né? Não, o casamento. A habilitação hoje é feita por qualquer cartório nacional e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E essas pessoas têm os mesmos direitos e deveres de um casal heterossexual. É igual. Não é lei. Ainda não é lei. Mas o CNJ tornou obrigatório. O judiciário, vendo essa demanda, essa provocação da sociedade em querer que os seus direitos sejam amparados pelo Estado, o judiciário teve que se manifestar. Nós, advogados, fizemos as petições, nós fomos atrás dos direitos dessas pessoas e sim, conseguimos. Hoje, pode casar? Pode casar. Quer se casar? Vai em qualquer cartório e você pode se habilitar e casar com a sua companheira. Ou casar com o seu companheiro, sim. E por que é tão importante esse casamento, Gilmar? É isso que eu ia perguntar, a questão dos direitos, né? A questão dos direitos. Porque quando eu morrer, a minha companheira é a meira. Porque quando nós nos separarmos, porque as pessoas se separam, vai ter a divisão de bens. Porque tem a questão familiar dos filhos, da guarda, tem a questão da pensão alimentícia, tem todas as questões de qualquer família. Então, o amparo do Estado está aí para isso. As questões previdenciárias, são tantos direitos que são amparados a partir do casamento que o Estado não poderia se negar. Doutora Marília, o Estado, através do Judiciário, se manifestou e colocou todas essas garantias hoje, né, para todo aquele que desejar oficializar essa união através do casamento. Isso. Como fica a questão da adoção de crianças? Esse é um tema que a gente vai conversar no próximo bloco.
programa Diversidade faz uma parada e volta em instante. Bom, de volta com o programa Diversidade, com o tema Diversidade, né, trazendo hoje a presidente da Comissão da Diversidade da OAB Rondônia, a doutora Marília. No bloco anterior, a gente falou muito da importância dessa questão do casamento, né, porque ele garante direitos às pessoas, um convívio, uma separação, enfim. E no Brasil, a gente tem conhecimento que existem muitas crianças, né, para serem adotadas. Como é tratado hoje também, nesse mesmo caminho, a questão da adoção de crianças por casais homossexuais? Gilmar, hoje é tratado igualmente aos casais heterossexuais. Qual seria o procedimento? Igual, a habilitação é igual, junto à Vara da Infância e Juventude. Todo o trâmite... Vai ter todo o processo com psicólogos, com assistente social, até o juiz. Equipe multidisciplinar, primeiro a guarda provisória para ver a adaptação daquela criança naquela família. Não existe privilégio. Então, o que significa que as pessoas vão se habilitando de acordo com a capacidade realmente de adoção, de poder adotar uma criança. Eles vão adotando aquelas crianças. E uma situação que é maravilhosa até é que o que nós vemos na prática hoje é que os casais homoafetivos, eles não têm aquela preferência nas crianças por crianças recém-nascidas, né? Como também pela cor, né? Porque tem uns que escolhem pela cor, né? Tem. Pela etnia, pelos olhos. Para se parecer mais. Né? Porque às vezes, até nós tivemos aqui uma pessoa do juizado, acho que foi o segundo juizado da criança, da juventude, né? Falando dessa questão. Havia uma forma ilegal de adoção, que chama brasileira, né? Que essas pessoas pegam a criança, adotam aí, para negar até que a criança é adotiva, né? É verdade. Tem gente que não quer que ninguém saiba, então quer um mais parecido para poder ter essa ideia. Então é bom a gente entender, né, que nos homossexuais não existe essa preocupação, nem que seja recém-nascido. Na verdade, eles querem ter um filho, né? E cuidar dessa criança. Eles querem dar afeto e receber afeto. Que é o mais importante. A gente está repetindo sempre isso aqui, né, doutora? Proporcionar uma criança que foi abandonada ou que era vítima de maus tratos, proporcionar a essa criança um lar, educação, saúde, uma perspectiva de futuro e um futuro promissor do lado de uma família que realmente a ame e a assista, não a abandone. Que isso é o mais importante, né? Com certeza. A adoção, ela é para sempre, né? Não é uma coisa que você vai lá, adota e depois vai levar. Por isso que tem essa questão do período da adaptação da criança. Com certeza, o período da guarda provisória, realmente para ver se vai dar certo naquela família, se eles vão se adaptar àquela criança, se a criança vai se adaptar àquele lar. E essa equipe multidisciplinar, ela acompanha todo esse processo para que depois seja dado realmente a adoção e essa criança possa ter realmente a sua família. E seja feliz, né? E seja feliz. E seja feliz. Como é a relação da Comissão da Diversidade com os diversos movimentos gays, homossexuais de Rondônia? Nós também recebemos aqui no ano passado, aqui no nosso programa, né? O pessoal do movimento gay de Rondônia, né? A Niedna foi, Niedna Gontijo, minha amiga. Ela foi aqui, veio aqui, aliás, no nosso programa, conversamos bastante sobre essas questões. Isso. Hoje nós temos, junto conosco, trabalhamos em conjunto com o Grupo Gay de Rondônia, que a presidente é a Niedna Gontijo, com o Porto Diversidade, que é o Raimson Corrêa. Temos um terceiro grupo que, me perdoe, me falhou a memória também, que tem nos dado muito material para trabalhar, né, para poder difundir todos esses direitos e começar as palestras, porque o nosso trabalho, o principal dele é educacional, é educar sobre direitos das pessoas, informar
essas pessoas, os direitos que elas têm e poder trazer para a nossa sociedade essa realidade, desmistificando, né, de uma maneira ampla, esse preconceito, acabar com a homofobia. Infelizmente, a nossa PL foi arquivada, a PL da homofobia foi arquivada esse ano, e as pessoas insistem, alguns insistem em dizer que não existe homofobia, né? Que é um crime como outro qualquer, sendo que a gente sabe que não é. Né? A gente espera até que o Congresso Nacional, que está aí, né, se posicionando tanto com a presidência da Câmara como no Senado, né, desarquive, né, e traga para a sociedade essa discussão. Né? Acho que o Brasil precisa avançar. Com né? certeza. Muitas vezes a gente percebe que existe um temor e um medo, né, dos setores conservadores, mas, de fato, todas essas questões elas estão presentes. A gente não está criando a roda, né? Não. Esse problema da homofobia está aí, né? A orientação sexual existe desde que a história da civilização existe. E isso precisa ser tratado de uma maneira em que seja valorizado, né, as pessoas pelo respeito. Né? Com certeza. Ninguém quer mais do que isso, é só o respeito. E eu vejo, assim, até parabenizo, né, a OAB e a comissão, essa questão da educação, né? Que a gente tem aí, acho que a porta, a janela, enfim, todo o espaço para transformar a própria sociedade pela educação. Com certeza. Existe, nesse contexto, uma aproximação, algum termo de cooperação, de convênio com a educação, com as redes municipais, estadual, SEDUC, as CEMEDs, no sentido assim de promoção de palestras, até para conversar quando tem uma criança que está sofrendo violência na escola, vocês são chamados, tem psicólogos, enfim, tem alguém que dá alguma orientação? Então, nós disponibilizamos esse trabalho na OAB através da Comissão da Diversidade Sexual e receber essas denúncias e pedir à escola, ao Estado, ao município, a quem quer que seja, explicações em relação a isso. Abrimos o boletim de ocorrência e vamos fazer o que for necessário para amparar essa criança ou esse jovem que esteja sendo vítima de homofobia. Então, existe sim essa proximidade no caso do crime propriamente dito. Na questão educacional de palestras, nós estamos iniciando um ciclo de palestras agora no segundo trimestre desse ano de 2015. A agenda vai desde escolas à polícia militar, polícia civil, polícia federal. Então, nós temos já uma... Interessante, porque são os segmentos que vão trabalhar com a sociedade, né? Exatamente. E tem que saber até a questão da abordagem, né? Respeitar até numa abordagem de rua uma dessas pessoas que estão ali. Porque, às vezes, infelizmente, o policial que está para proteger é o primeiro a violentar um travesti. Por exemplo, é o primeiro a fazer alguma coisa que os atinja, os violente de alguma forma, desse verbal ou física que seja. Né? Eu não vou trazer casos concretos agora, que não é o caso, mas é muito importante. A educação é muito importante. Eles não têm conhecimento o suficiente para tratar com esse público. Então, é isso que nós estamos aqui para fazer. A questão é que durante tanto tempo isso foi um tabu, durante tanto tempo as pessoas não se assumiram por conta da própria sociedade, que a gente vive não uma sociedade, né, em que existe uma orientação sexual diferente, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a sociedade ela não está aberta para essas discussões, porque aí a gente vai perceber, a escola, é o policial, né, é o comerciante, enfim, são todos os segmentos que constituem a sociedade e precisam ser trabalhados. Mas eu gostaria de saber, a partir desse seu trabalho, desse envolvimento com essas questões da comissão da OAB Rondônia, a sua opinião, em que o Brasil avançou? Então, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre essa questão. O Brasil tem avançado, quando a gente vê que uma lei foi, né, arquivada, o Programa Diversidade faz uma parada e volta em instante conversando com a doutora Marília,
da Comissão da Diversidade da OAB Rondônia. De volta com o programa Diversidade pela Rede TV e pela TV Porto Velho, hoje conversando com a presidente da Comissão da Diversidade da OAB Rondônia. Doutora Marília, em que nós avançamos? Já que uma lei foi arquivada, mas a sociedade tem avançado com relação a essas questões da homossexualidade? Tem avançado, sim. Retroagimos em alguns pontos, mas progredimos em outros. Nós vemos hoje nas telenovelas, na mídia em geral, uma exposição maior da homossexualidade, uma exposição maior da transexualidade, né? Então, nesse sentido, a sociedade tem conversado, tem discutido, as pessoas estão visualizando aquilo que antes era gueto, onde as pessoas se escondiam dentro de casa. Hoje nós vemos mais casais andando de mãos dadas na rua. E, na nossa opinião, é isso sim que tem que ser feito. As pessoas têm que andar de mão dadas, sim, na rua, porque as pessoas têm que ser respeitadas. E eu não posso só demonstrar o meu afeto escondida entre quatro paredes. Eu não estimulo as pessoas a saírem por aí fazendo nenhum ato libidinoso, não é isso? Até porque agora, dar isso aí as é mãos proibido para todos, pra independente todos. da orientação sexual. É Né? uma questão de educação. Mas andar de mãos dadas, ela faz com que a sociedade consiga visualizar e tratar com maior naturalidade. Porque é natural você ter afeto, seja por quem for, pelo meu parceiro ou pela minha parceira que seja. Porque mais uma vez a gente volta naquela questão de que a sociedade pensa que um casal homossexual é um casal promíscuo, né? Que vai estar fazendo qualquer coisa no meio da rua, numa praça, quando na verdade não. É um casal como outro qualquer, dentro de um espírito de normalidade, que tem essa questão da afetividade. Exatamente. Por isso que Maria Berenice Dias, ela criou o termo homoafetividade. Porque quando a gente fala em homossexualidade, a gente pensa muito em sexo, né? E, na realidade, não é isso. As pessoas se unem por afeto. As pessoas não se unem para sexo. Aliás, se for só isso, não é união. Não. Pode ser qualquer coisa, menos união. Para sexo pode ser, enfim. As pessoas se unem por afeto. Então, essa questão homoafetividade, as pessoas convivem, as pessoas saem para jantar, as pessoas têm a sua família, as pessoas sentam para comer juntas. Tem amigos, vivem, né? As pessoas vivem, as pessoas não vivem de sexo. Não, ou vivem? Não. Claro que não. Isso aí faz parte de um contexto, mas a afetividade é o que nos une mesmo. A afetividade é o afeto que nos une a alguém. Eu me uni a meu marido por afeto. Eu quis formar uma família por afeto. Com certeza, e não né? por sexo. O que é que vocês estão programando para esse ano em termos dessa discussão da diversidade na OAB Rondônia? Bom, além de todas as medidas educacionais que nós estamos promovendo com o apoio maravilhoso do nosso presidente Andrei Cavalcante, agora vamos fazer em conjunto com o Instituto Brasileiro de Direito de Família o nosso primeiro congresso de direito homoafetivo, juntamente com o 6º Congresso Rondoniense de Direito das Famílias. Será em setembro e mais novidades eu vou trazer para você depois. Vai ser aqui em Porto Velho mesmo? Vai ser aqui na OAB Porto Velho? Vai ser aqui em Porto Velho. Como nós temos um público muito grande, 2 congressos em 3 dias de congresso, o espaço da OAB provavelmente vai ser pequeno, então nós, com o presidente do IBDFAM Rondônia, Dr. Raduan Miguel, nós estamos já vendo os detalhes todos, que será na primeira semana de setembro, primeiro Congresso Rondoniense de Direito Homoafetivo, junto com o 6º Congresso Rondoniense de Direito das Famílias.
Falando isso, eu queria aproveitar, agora que você falou do doutor Raduan, para lembrar para o Vinícius Miguel Raduan, que ele está me devendo uma visita aqui no programa Diversidade para falar sobre direitos humanos. Esse congresso é interessante e importante, né, para que a gente possa ter uma mobilização da sociedade discutindo um tema que ela já deve discutir no cotidiano. Vocês estão pensando em estender alguma atividade dessa para o interior ou vai haver assim, o chamamento dos movimentos do interior para vir a Porto Velho? O chamamento de todos os movimentos do interior para vir para cá. O público, esse congresso, ele é focado no público jurídico, né? Advogados, estudantes, que é de suma importância que participem do nosso congresso, todos os profissionais, juízes, promotores, advogados, mas ele também será aberto à comunidade em si, principalmente aos movimentos. Estou recebendo a informação aqui da direção do nosso programa que a TV Porto Velho vai estar presente também, fazendo a cobertura desse evento para que a gente possa colocar na nossa programação. Maravilha. E assim que tiver a programação definida, tá? Passe aqui para a gente para que a gente possa estar também contribuindo com a divulgação. Com muito prazer. Doutora Marília, a OAB, né, está envolvida numa questão da sociedade e sempre se envolve em várias questões. Então, a gente não é estranho a OAB também estar com a Comissão da Diversidade. Mas eu gostaria de saber, claramente, assim, que tipo de apoio a OAB oferece. Por exemplo, uma pessoa que sofreu violência. Certo. Tá? Às vezes ela tem dificuldade de encontrar os meios de ir atrás dos seus direitos, né? Às vezes ela tem medo de que indo atrás dessa violência seja muito maior. Certo. O que é que a Comissão da Diversidade faz quando chega, né, ao seu conhecimento um caso de violência assim? O primeiro passo, Gilmar, é nos procurar. Procurar a Comissão da Diversidade Sexual. Então vamos dar o endereço e um telefone da comissão. Então tá bom. Nós vamos dar o endereço, que é o da Ordem dos Advogados do Brasil, da Ordem dos Advogados de Rondônia. Ela pode procurar diretamente a Comissão da Diversidade Sexual. Ela fica na Paulo Leal, na rua Paulo Leal, entre João Goulart e Guanabara. E a nossa comissão é lá instalada. Chegando lá, você vai conversar com a secretária chamada Kea. E ela vai te encaminhar diretamente para mim. Bom, é no prédio da OAB, né? Todo mundo conhece, fica próximo da sede também. Né? Isso, é na Paulo Leal, entre João Goulart e Guanabara, bem no centro, um prédio lindo, né? E um telefone de contato lá da comissão ou da OAB Rondônia? O telefone de contato da OAB é 3217 4200. 3217 4200. Esse congresso vai ser o marco, né, provavelmente de setembro, de todo um trabalho que vocês vão fazer até lá. Né? Até lá. E durante esse agora de mês de abril para frente, o que é que vai ser feito? São as palestras. As palestras educacionais. Tem algum evento programado para o interior, além daqueles que você já falou que você esteve o ano passado? Então, para o interior, até o congresso, nós não temos programação ainda definida, mas os presidentes das comissões das subseções estão fazendo sim os eventos. Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes. Nós temos presidentes lá também que estão ativamente atuando. Isso é muito bom. A questão da diversidade é uma questão que merece muito mais tempo para a gente poder estar aqui conversando, em função da necessidade que a sociedade tem de conhecer. Né? Essa questão da orientação sexual, a gente também pretende trazer psicólogos aqui, até para esclarecer que não é doença, que ninguém fica, né? Como foi colocado aqui pela doutora Marília, as pessoas nascem assim. E importante é o respeito, né? A compreensão e principalmente o amor, que é a afetividade. Doutora Marília, o programa Diversidade está chegando ao final, a gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Se tem algo que a senhora gostaria de colocar com relação à comissão, fique à vontade.
Só gostaria de agradecer o espaço, divulgar o amor entre as pessoas, divulgar os direitos de todas as pessoas, independentemente de quaisquer coisas, independentemente de quem está do meu lado e do que eu faço na minha casa. Eu acho que o respeito, ele deve ser recíproco entre as pessoas. A gente tem que amar mais, a gente tem que respeitar mais, eu tenho que gostar mais do meu irmão, independentemente da orientação, independentemente da cor, da posição. Nós estamos aqui para garantir os direitos das pessoas e nós vamos lutar firmemente nesse fim. Muito obrigado, doutora Marília. Se você quer assistir esse programa ou outros programas da TV Porto Velho, você pode também acessar o site da Finca, www.finca.com.br. Até a próxima semana com mais um programa Diversidade.